Descubra neste vídeo como duas vans coreanas tomaram de assalto o mercado brasileiro de utilitários leves e por que um problema tributário causou um imenso incômodo diplomático entre Brasil e Coreia do Sul. Porque este é mais um vídeo do canal Carros e Causos, o único canal do YouTube que conta a história do automóvel no Brasil e no mundo com desenhos a aquarela feitos por mim. Sem mais delongas, episódio de hoje: Kia Besta e Asia Topic, a dupla coreana que sacudiu o Brasil. And now for something completely different. Olá pessoal, o episódio de hoje começa diferente, porque quem não se lembra, teve episódio 15 no canal que fala dos Checkers A2 comprados pela Finlândia nas Olimpíadas de Helsinki em 1952. Pois bem, nesse episódio 15, os nossos amigos Ranu Kitanen e Mikko Tominen, da associação que restaurou o Checker A2 sobrevivente, o único no mundo, me enviaram um lindo presente. Olha só que presente maravilhoso, um envelope da Finlândia, exatamente, ó, Finlândia aqui, tá? Custou 21 euros para eles mandarem esse lindo envelope para mim. E eu quero fazer um unboxing com vocês aqui do canal. Quero mostrar para vocês o que tem dentro desse envelope. Qual foi o lindo presente que a associação da Checker lá da Finlândia, Associação dos Amantes, Apaixonados pelo Checker A2, mandou para nós aqui do canal Carros e Causos. E agradecer mais uma vez a Ranu Kitanen e Mikko Tominen, que mandaram esse lindo presente para nós. Então vamos a um primeiro unboxing do canal Carros e Causos. Mas lembre-se, assista o episódio 15, tá aqui o card, tá? Vamos então fazer o unboxing desse presente que me foi enviado lá da Finlândia, né? Começando pela caixa finlandesa, que é muito bonitinha, sabe? Mas bem difícil de abrir. Então vamos assistir agora o que os finlandeses me mandaram. Olha só, meus amigos, o presente dos nossos amigos finlandeses. Uma camiseta com uma arte muito parecida com que foi feita para o canal. Olha que lindo esse desenho do Checker A2 do 70º aniversário das Olimpíadas de Helsinki. Um presente aí, muito obrigado, amigos. E além dessa linda camiseta, olha só, um livro contando a história com mais fotos e mais detalhes que eu não tinha, sobre a história desse maravilhoso automóvel e a sua chegada aqui a Finlândia, né? E a história da Checker, todo em finlandês, né? Quero agradecer muito aí ao canal, aos amigos. E amigos, se você quiser mandar qualquer coisa para o nosso canal, quer mandar livros, fotos, qualquer material, fiquem à vontade, né? Existe o e-mail do canal, ou você pode mandar diretamente aqui nos comentários o seu e-mail. Diga, ó, meu e-mail é tal e eu quero compartilhar com vocês aí uma história. O mercado de comerciais leves é um dos mais importantes do mundo. Apesar de terem como foco principal o transporte de pequenas cargas e passageiros dentro de centros urbanos, também costumam ser adaptadas como motorhomes e pequenos negócios ambulantes. Atualmente, no mundo todo, as vans costumam ter carroceria fechada, capacidade de carga acima de 1,5 toneladas e motores a diesel. Mas o conceito é até mais antigo que o próprio automóvel. A própria palavra van vem de uma contração da palavra inglesa caravan, que pode significar carroça. Os primeiros registros da palavra van como veículo em inglês são de meados do século XIX, significando uma carroça coberta para transporte de mercadorias. O registro mais antigo relatado disso foi em 1829.
mas o primeiro veículo comercial leve com motor a combustão surgiu provavelmente em 1895, em uma variação do Peugeot tipo 13, que, como as vans atuais, podia vir em versões de transporte de carga ou passageiros. Porém, enquanto o mercado de comerciais leves não parava de crescer no resto do planeta, no Brasil, por mais de 3 décadas, a Volkswagen Kombi foi a única van a dominar o mercado no país. Porém, não foram nem os norte-americanos nem os europeus os primeiros a trazer as primeiras vans a diesel modernas ao Brasil. Este mérito vai para 2 vans sul-coreanas que conquistaram o mercado brasileiro no ano de 1993. Primeiro vamos conhecer a história desses veículos que sacudiram o mercado nacional de comerciais leves, a Asia Topic e a Kia Besta. Eram basicamente o mesmo veículo, só que fabricado por 2 marcas diferentes do mesmo grupo empresarial. A origem da indústria automotiva sul-coreana e da Asia Motors você pode conferir lá no episódio 3, em que eu conto a história da Asia Towner. Então vamos falar sobre a origem da Kia. A Kia foi fundada em 9 de junho de 1944, como Kyungsung Precision Industry, fabricante de tubos de aço e peças de bicicletas, produzindo a primeira bicicleta doméstica da Coreia, a Sanshuli, em 1951. Em 1952, a Kyungsung Precision Industry mudou seu nome para Kia Industries e mais tarde construiu pequenas motocicletas licenciadas pela Honda, começando em 1957. E começou a montar automóveis em cooperação com outra japonesa, a Mazda, em 1962. No início eram pequenos veículos de carga de 3 rodas. Segundo a própria empresa, o nome Kia vem da união dos caracteres sino-coreanos Ki, surgir, e A, que significa Ásia, e é traduzido aproximadamente como nascido da Ásia ou do leste. Depois da inauguração da fábrica de Sohari, em 1973, a Kia começou a produzir automóveis que ganharam enorme popularidade entre os consumidores locais e internacionais, incluindo o Brisa, o primeiro carro de passageiros originalmente desenvolvido na Coreia, baseado no Mazda 1000, e o Pride, o primeiro carro coreano a atingir a produção de 1 milhão de unidades, e o Sportage, o primeiro SUV coreano de passageiros a completar o famoso Rally Paris-Dakar. Em 1980 surge a primeira geração do Kia Bongo, baseado na segunda geração da van japonesa Mazda Bongo, lançada em 1977. A versão furgão foi lançada em 1981. O Bongo vinha originalmente com um motor S2 diesel de 4 cilindros e 2,2 litros, com 70 cavalos de potência. Embora o motor a gasolina UC de 1,4 litro tenha sido adicionado em 1985. Antes de 1987, foi lançado o Kia Ceres, uma versão agrícola especial, um caminhão de 1 tonelada, tendo à disposição até tração nas 4 rodas. Tá, mas de onde veio o nome Besta? O nome que gerou todo tipo de piadas e comentários sarcásticos no Brasil. Em janeiro de 1990, apareceu a segunda geração do Bongo. 3 anos depois, um motor de 2,7 litros foi introduzido. Já a versão de passageiros recebeu um acabamento melhor, opcionais como ar-condicionado e direção hidráulica, e ganhou na Coreia o nome de Best A, que acabou sendo resumido para Besta. O problema é que em muitas línguas românicas, incluindo o português, a palavra besta pode significar estúpido ou idiota. Você sabia, sua besta? Assim, a campanha de marketing no Brasil teve que ser criativa. O utilitário importado mais vendido em 93. Como vimos no episódio 12, entre os governos de Fernando Collor e Itamar Franco, as alíquotas de importação foram reduzidas e o Brasil recebeu de tudo um pouco.
E nesta leva veio a Best A da Kia Motors. Ela sorrateiramente inundou o mercado brasileiro dos anos 90 com milhares de unidades. No governo que gerou o Plano Real, ajudou a fomentar um mercado novo, o das vans de lotação. Vendida a partir de 1993, a Kia Besta era versátil, econômica e tinha boa relação custo-benefício, chegando assim rapidamente à liderança de mercado entre os importados de 1997 a 2001. Ela veio em versões de passageiro e furgão, mas ficou famosa mesmo pela primeira opção, já que levava inicialmente 12 pessoas com conforto bem superior ao da Kombi, e ainda era movida por um motor diesel suficiente e econômico. Já a velha senhora da Volkswagen ainda usava o velho motor Boxer a gasolina refrigerado a ar. Tinha apenas 2 opções de cores e não possuía nenhum acessório além do desembaçador traseiro e só carregava 9 pessoas. De visual simples, o motor sob o banco dianteiro, porta lateral corrediça, bancos ajustáveis e ar-condicionado com comandos independentes na traseira, a Kia Besta oferecia conforto não só para quem estava de passageiro, mas também para quem dirigia, pois vinha equipada com câmbio de 5 marchas de direção hidráulica. Com o passar dos anos, a Kia verificou a necessidade de levar mais pessoas a bordo e uma geração passou a ter 16 assentos. Com 4,68 metros de comprimento, 1,69 metros de largura, 1,92 metros de altura e 2,40 metros de distância entre eixos, a Kia Besta tinha frente inclinada e para-brisa amplo. Com piso alto e chassi de longarinas, a Kia Besta tinha suspensão dianteira independente com molas helicoidais, enquanto a traseira contava com eixo rígido e feixe de molas. Com o tanque de 55 litros, ela podia rodar bem mais de 700 km na estrada, garantindo boa economia. Entre as versões havia a executiva, ou EST, que tinha 8 lugares e trazia até apoio de braços centralizados, com direito à primeira fileira giratória. Todos os bancos podiam ser rebatidos, o que criava uma enorme cama. Seu ar-condicionado tinha difusores no teto e o sistema de som contava com alto-falantes até o fundo do salão de passageiros. Tinha vidros e travas elétricas, espelhos nos para-sóis e banco central que virava uma mesa com um porta-copos. O mercado de vans era tão grande que a Besta trouxe consigo a irmã Topic, da divisão Asia Motors. Como vimos no episódio 3, a Asia Motors era uma estatal sul-coreana que foi absorvida pela Kia em 1976, e a Topic foi lançada junto com a Kia Bongo. No Brasil, enquanto a Besta tinha de 8 a 12 bancos, a Topic chegava a 16 lugares, mas com acabamento mais simples e menos opções de acessórios. Mas se a Besta chegou dando lucro para seus proprietários, a Asia Topic foi um calote bilionário na Receita Federal. Vamos entender essa história. Em 1976, o empresário sul-coreano Chong Jin-jeon emigrou para o Brasil. Em 1993, junto com os empresários brasileiros Washington Armênio Lopes e Roberto Uchoa Neto, estabeleceu a importadora de carros Asia Motors do Brasil. Em 1995, o imposto de importação no Brasil aumentou de 20% para 70%. As companhias que importavam não podiam mais depender da importação, porque só teriam prejuízo. Por isso, depois de inúmeras discussões e entendimentos, a Asia Motors Company e a Asia Motors do Brasil decidiram fazer uma joint venture e abrir sua própria fábrica no território brasileiro. Anunciada em abril de 1996, a futura fábrica seria feita na cidade de Camaçari, estado da Bahia. Contou com incentivos governamentais. A empresa passou a se beneficiar da redução em 50% da alíquota de importação de veículos, ficando obrigada a compensar com exportações as importações que se beneficiaram dos incentivos fiscais. O custo da obra estava estimado em mais de 700 milhões de dólares. A fábrica teria a capacidade de produzir 60 mil veículos por ano dos modelos Towner e Topic.
Os números de empregos diretos estavam estimados em 2.000 empregos. No dia 8 de agosto de 1997, foi feito o discurso na cerimônia de lançamento da pedra fundamental da fábrica da Asia Motors pelo então presidente Fernando Henrique Cardoso, além do embaixador da Coreia do Sul e várias outras autoridades. No mesmo ano, a matriz coreana da Ásia e a própria Kia Motors entram em colapso financeiro e só não param de produzir veículos, pois foram resgatadas com dinheiro do Korean Development Bank, um banco estatal sul-coreano. Em outubro de 1998, no terceiro leilão, a Kia e a Asia Motors são compradas pela Hyundai, depois de vencer uma concorrência com a Ford, que juntamente com a Mazda era dona de 17% das ações da Kia. Sem poder honrar os compromissos assumidos anteriormente, a Asia Motors tem suas operações encerradas em 1998. A fábrica de Camaçari nunca foi construída e as dívidas com o governo brasileiro não são pagas. O governo brasileiro exigia de volta os impostos não pagos, cujo valor inicial inscrito na dívida ativa da União em 2003 era de 217 milhões de dólares. Com juros e multas, o calote chega hoje perto de 2 bilhões de reais. Por sua vez, a Kia, proprietária na época da marca Ásia, afirmava que os empresários locais foram responsáveis pela sonegação fiscal e que não tinha o controle total da filial brasileira. No final, apenas o sul-coreano Chong Jin-jeon foi preso e extraditado para a Coreia do Sul, aonde cumpre pena. Já os empresários brasileiros se encontram livres e atuantes no mercado de importação, e quanto à própria Kia, ela conseguiu negociar uma saída fiscal durante o governo Dilma Rousseff. Atualmente, a família de Chong Jin-jeon tenta provar na justiça que ele foi usado como bode expiatório e que sua prisão serviu apenas para isentar de responsabilidades os demais envolvidos no escândalo. Bom, se isso tudo não bastasse, a concorrência não ficou parada vendo o sucesso das vans coreanas. A MB-180 foi a primeira van Mercedes-Benz que chegou ao Brasil já em 1994. Um ano depois da entrada das coreanas. Mas foi só com o fim da Asia Motors em 1998 que o mercado brasileiro de comerciais leves ganha novos competidores inéditos: Fiat Ducato, Mercedes-Benz Sprinter, Volkswagen Eurovan, além das vans Chevrolet Space Van, que é a Renault Trafic produzida na Argentina com a logomarca Chevrolet. Mas a reação veio já em 1997. A Kia Motors renovou o produto com a Kia Besta GS, chamada de Prigio na Coreia do Sul, que era uma geração mais nova em relação à anterior. Maior, media 4,82 metros de comprimento, 1,81 metros de largura, 1,97 metros de altura e tinha uma distância entre eixos de 2,58 metros. Em 1998, a Kia Besta ocupava a 5ª posição dos carros importados mais vendidos no Brasil, superando até o Volkswagen Golf e o GM Tigra. Mais aerodinâmica, a Besta GS tinha carroceria com cantos arredondados e suaves, incluindo retrovisores, além de faróis desenhados como se fosse um automóvel. Entretanto, ainda mantinha as janelas corrediças. A Besta Furgão, que foi muito usada como ambulância... O que você tem? Ambulância Besta! Deixou de ser vendida em 2005, junto com a versão de 12 lugares, restando apenas a opção de 16 lugares. No ano seguinte, a Kia Besta GS Grand deixava o mercado nacional, encerrando uma carreira de sucesso de 13 anos no Brasil. A sucessora Hyundai H100 não chegou a fazer sucesso no Brasil, e as Hyundai HR e Kia Bongo atualmente só estão disponíveis na versão chassi de carga. Hoje, os concorrentes tomaram conta do mercado de comerciais leves, sendo a maioria produzida no Brasil.
Mas as pioneiras Kia Besta e Azetopic nunca vão ser esquecidas, apesar dos escândalos e das piadinhas. Bem, pessoal, este foi o Causo de hoje. Todo mês tem Causo novo no canal. Deixe suas sugestões nos comentários e lembre-se, eu não pido likes, mas se você quiser e apenas se quiser, curta se estiver curtindo, se inscreva no canal e acione o sininho das notificações. Obrigado e assista os outros vídeos do meu canal.